Battle Force 5 foi uma série de Hot Wheels produzida pela Mattel em 2009. Entretanto, ela sempre foi muito criticada e menosprezada por ter, entre aspas, tirado o lugar do que seria a continuação de Axel Racers, que foi uma série que veio alguns anos antes. Só que Battle Force 5 não tem, entre aspas, culpa de ter tomado o lugar de Axel Racers, porque isso foi uma decisão corporativa, não tem nada a ver com a questão do desenho em si. E por conta dele ser muito injustiçado, muitos não conhecem a sua história, que apesar de ser um pouco mais superficial, tem um universo muito interessante, personagens diferentes, histórias, conexões, fusões, carros diferentes e uma dinâmica totalmente diferente do que a gente via em Axel Racers. E é neste vídeo que eu busco explorar um pouco mais sobre esse universo de Battle Force 5 que nunca foi tanto explorado. Tanto que não existia nenhum iceberg de Battle Force 5 e eu, com a ajuda de alguns amigos, criei totalmente esse iceberg do zero. Então esse aqui é baseado na minha concepção, nos anos que eu fiquei assistindo o desenho. Esse vídeo é totalmente inspirado naquele iceberg que eu fiz de Axel Racers, que foi um sucesso muito grande do canal. Então se você não assistiu, confere aí. E para esse vídeo, assim como no de Axel Racers, eu trouxe alguns amigos para me ajudar a narrar todos esses conhecimentos, esses mistérios, para vocês não enjoarem da minha voz, né? Então prepara o seu carro aí e vamos às terras do Storm Shock. Gêmeos. Mesmo que sempre sejam abordados como irmãos, Sherman e Spinner são muito diferentes, tanto fisicamente quanto na sua forma de pensar e agir. Embora Sherman seja retratado como o irmãozinho, de acordo com informações originais, eles são gêmeos. Isso soa um pouco estranho, pois não parece que eles vieram da mesma fornada. Franquia de brinquedos. O show não ficou de fora das linhas de brinquedos, inclusive tendo sua linha especial no McDonald's. Battle Force 5 teve carrinhos de diversos tipos e tamanhos, pequenos comuns como os de Axel Racers, médios e grandes, com articulações, armas e até pequenos bonecos. Seus brinquedos mais raros são os das fusões, que não se sabe com certeza se chegou ao Brasil de forma oficial. Além disso, tivemos miniaturas que não foram lançadas, como alguns carros dos Sentinos Vermelhos. Outra miniatura rara é o Spitfire, o carro do Tesla. Chaves de batalha. São chaves que podem controlar acessos de portais em diferentes locais do universo. Cada chave possui sua respectiva zona de batalha. Sage, a partir da segunda temporada, volta à sua forma mais evoluída e consegue modificar as coordenadas das chaves. Sarkis e Vandals almejam muito elas, pois querem abrir um portal para a Terra e assim conquistá-la. Elas são feitas a partir de cristais de Hadron, como visto no episódio 26. Web Episódios. Após o lançamento e sucesso da série, foi criado um site chamado battleforce5.com, onde existiam minigames, imagens e pequenos episódios que poderiam ser assistidos. Esses episódios contavam com pequenas histórias com menos de 2 minutos, possuindo 2 temporadas e teve dublagem em português. Handler's Corners. Handler Corners é a cidade onde passa a série do Battle Force 5. É descrita como uma cidade pequena e pacata no meio do deserto, onde provavelmente Vert nasceu e foi criado. O único episódio onde mostra um pouco da cidade é no episódio 20, Ataque de Artefato, onde um monstro de pedra acaba indo para a cidade. Ela tem um design bem simples e vazia. Universo alternativo. No episódio 12, talvez um dos mais famosos da série, a equipe Battle Force 5 se depara em uma zona de batalha em um universo alternativo, provocada por um eclipse. Eles se deparam com uma versão maligna suas nessa realidade, e a equipe serve para, ironicamente, pacificar os mundos. Os Vandals são criaturas do bem, e o Kratos é o único sobrevivente de sua equipe, pois os outros foram exterminados há muito tempo pela Battle Force do mal. Não sabemos nesse universo se a Sage é a mentora da equipe ou o Kratos, ficando apenas teorias no ar. Concept Arts. Assim como em muitas séries, Battle Force 5 teve muitas artes conceituais vazadas na internet.
assim sabendo um pouco mais como seria o seu planejamento inicial. Seu nome original seria Battle Racers, provavelmente poderia ter alguma ligação com o próprio Acceleracers. Podemos ver que as cores dos personagens eram diferentes em alguns casos, nomes de veículos também, e além disso tínhamos as informações da nacionalidade dos personagens. Dan Weldon. Dan Weldon foi um vitorioso piloto de Fórmula Indy nos anos 2000, conquistando inúmeros títulos importantes, como as 500 milhas de Indianápolis em 2011, no mesmo ano em que fez aparição em um dos episódios na segunda temporada. O episódio é muito bom, um dos melhores da temporada, e nele, Dan ajuda a equipe Battle Force 5 em um desafio de alta velocidade. Infelizmente, no mesmo ano ele acabou falecendo em um acidente. Ele foi homenageado no final do filme Revolução Total. Thors 10. No episódio 18, Gladiadores, os 6 vão para uma zona de batalha modificada, onde se encontra um robô misterioso que promoveu um torneio de gladiadores com os que passavam pelo portal. Após sua derrota no final do episódio, nos é revelado que ele era um Sark vermelho, o primeiro visto até então. Ele afirmava que estava selecionando os melhores lutadores para algo misterioso. Tempos depois descobrimos que ele capturou o pai do Vert e o manteve por escravo por muito tempo, onde ele construiu um mob vermelho. Não se sabe a origem de Thors 10, talvez tenha sido criado por Kratos para selecionar guerreiros ou algo do tipo. Hawkus. Conhecido como Equalizador Eterno, é um gigante de pedra que pilota uma moto gigante. Ele tem como objetivo manter o equilíbrio do multiverso, evitando dominações de qualquer raça. Ele é isento de qualquer lado, já se voltou contra o Vert Wheeler no episódio 49. Caçada de Blador. Caçada de Blador é um show fictício no universo de Battle Force 5, mencionado no episódio Inteligência Artificial, onde Zack entra temporariamente para o grupo. Zack e Sherman são extremamente fãs desse programa. O show provavelmente aborda viagens intergalácticas e temas de ficção científica. Stanford diz que esse show é uma cópia de outra série britânica, mas não temos mais informações sobre. Lenda de Crimson. Crimson era uma profecia antiga sobre um guerreiro com o espírito de fogo que iria destruir os cristais de dupla hélice, os usados e criados por Sage para congelar a civilização vermelha. Vert Wheeler volta no tempo com os cristais e consegue recuperá-los de Kratos, antes que eles desfizessem o processo de congelamento. Nessa volta, Vert introduz um vírus que o Zemeric fez se libertar de Kratos e trair. Após destruir os cristais, Vert Wheeler se prova verdadeiro Crimson, diferente de Kratos, que se autoproclama. E antes de passarmos para a próxima camada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like neste vídeo e ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Também peço que me sigam lá no Instagram, @taroctano072, onde eu posto atualizações do canal e muitas fotos de miniaturas, entre outros. Também tem o nosso grupo do Discord, se você quiser conversar com a gente sobre Hot Wheels, vai estar aí também o link na descrição. Então entra lá e bora continuar o nosso iceberg. Zona das Sombras. A Zona das Sombras foi um produto não planejado do multiverso, fruto da criação das zonas de batalha. A Zona das Sombras consiste basicamente num espelho de todas as zonas de batalha, mas com energia sombria na sua composição, transformando os viajantes que passam por lá em seres corrompidos. As zonas são altamente instáveis. É possível acessá-las através de falhas de energia específicas conectadas. E apenas com sinais de alta frequência podem se comunicar em uma zona normal para uma zona sombria. Zona Cicloide. A Zona Cicloide foi uma zona criada pelos Sentients a fim de estabilizar o multiverso, mantendo estável a estrutura de outras zonas. Após um problema com a infestação, a equipe Battle Force 5 precisa ir ajudar a corrigir a zona, como uma iminência de destruição do multiverso.
O curioso que, por mais que seja um assunto extremamente sério, Rockus não apareceu para verificar nem ajuda, embora sua missão seja garantir a integridade do multiverso. Caramanos. Caramanos são uma raça de seres responsáveis por criar e fabricarem os carros dos Vandals. Eles foram escravizados por Kalos, e no episódio 36, Vert e Tess os libertam do planeta Vandal. Eles construíram os veículos a partir de sucata do planeta sentiente azul, demonstrando sua alta habilidade com a engenharia mecânica. Iguana Rocks. Iguana Rocks foi o líder Vandal que antecedeu Kalos. Apenas sabemos que Kalos o desafiou e que foi humilhado na frente de todos. Não temos imagem dele, muito menos sabemos qual sua espécie Vandal. Seu nome remete a uma iguana, mas nunca vimos nenhum Vandal dessa espécie. Fusões que não apareceram. Com o início da segunda temporada, veio o conceito de fusões, onde um carro poderia se fundir com outro e surgir uma fusão com poderes mesclados. Através de artes conceituais, vimos muitas fusões que acabaram não aparecendo na série, seja por falta de tempo ou simplesmente com ideias descartadas. Um exemplo é a fusão do Tangler com o Saber. Greenman é o único. Greenman é um Vandal novo introduzido na segunda temporada, tomando o lugar de segundo no comando. Ele é um símil ou um gorila, que acaba atraindo Kalos depois de se aliar com Kratos. Protagoniza episódios engraçados, como quando troca de corpo com Sherman. Nenhum de sua espécie é visto em toda a série, levantando questões sobre o que aconteceu com sua espécie. Será ele o único sobrevivente de sua raça, ou apenas sua tribo vive exilada dos outros guerreiros Vandal? BF5 voltou no tempo. Na segunda temporada, no episódio Explosão do Passado, a equipe volta no tempo, milhões de anos atrás, onde a guerra sentiente não havia começado. Lá, eles acabam lutando num ringue de gladiadores contra Kratos e seus aliados. Eles voltam no tempo para que o percurso da história se mantenha a salvo, criando um paradoxo de dependência daquela viagem temporal. Zamorak foi criado por Kratos. Uma das revelações surpreendentes no final da primeira temporada foi a origem de Zamorak, um dos robôs criado por Kratos para comandar sua legião de Sarks. Zamorak resolveu se rebelar contra Kratos e aprisionou ele de alguma forma não revelada, mas depois o Vermelho acaba sendo revivido. No terceiro episódio, Zamorak indiretamente menciona Kratos, dizendo: "Nunca confie em uma máquina." Vandals exterminaram os azuis. Vemos pelo desenho que houve uma guerra sentiente, e a civilização entrou em colapso. Os sentientes estavam em guerra. Sage congelou todos os sentientes vermelhos com seu cristal a fim de evitar uma guerra. O problema foi que os azuis foram extintos logo em seguida, sendo Sage sua única sobrevivente. De acordo com ela mesma, os Vandals invadiram e tomaram o planeta azul, levando à ruína daquela sociedade. Sage de alguma maneira conseguiu fugir debilitada, porém, não sabemos depois como os corpos dos azuis foram parar naquela caverna na zona de batalha. Felizmente, no último episódio, eles conseguem recuperar os azuis e trazer eles de volta à vida. Carmordials. Carmordials são criaturas primitivas introduzidas no filme de BF5. Eles são os criadores dos Sentients. Porém, eles se voltaram contra os Sentients porque não admitiam que eles pudessem evoluir enquanto eles ficavam na sua forma primitiva. Eles moram no Primordiverso, selado em um portão com um multiverso. Sarks Verdes. Sarks verdes são uma espécie de Sarks comandada pelo robô Zorax. Eles possuem um código tipo vírus chamado Alpha Sark. Eles moram em terras áridas do planeta Sark. Zorax serve ao líder dos Carmordials. Provavelmente, Zorax deve ser mais velho que Zamorak. No episódio Peg Zamorak, ele e Zug são infectados pelo código, mas depois Zamorak consegue destruir Zorax. Os carros têm motores? Os carros da equipe Battle Force foram desenvolvidos através da mais alta tecnologia sentiente. Um fato intrigante que atenta sobre eles é o seu motor, se é que eles realmente têm. Saber, por exemplo, no seu modo de ataque, abre toda a sua parte da frente e não vemos nenhum indicativo do motor ali. Reverb também não.
já que seus enormes canhões ocupam a parte da frente. No episódio 40, quando Halcus pega o chip sentiente do Reverb, o carro fica inoperante, confirmando mais essa teoria que apenas o chip sentiente é a fonte de energia dos carros. Ironicamente, podemos ver o motor apenas no Tangler. Sol Esquecido. No episódio Sol Sobrevivente, a equipe BF5 acha um antigo sentiente azul esquecido, localizado em uma zona de batalha de prisão. Ao longo do episódio descobrimos que era o irmão gêmeo de Kritten, e seu veículo é igual ao dele, exceto pela cor. No final do episódio, ele acaba se sacrificando e é destruído, porém ele acaba se salvando no formato de cristal, onde Sage afirma que no futuro ele poderia ser restaurado. Como é que nunca vimos ele de novo, nem na volta da civilização sentiente no Revolução Total, o que leva a questionar se os humanos, ou os roteiristas, esqueceram completamente do som. O Ancestral do Stanford. No episódio da primeira temporada, Ancestrais, a equipe Battle Force 5 acaba indo em uma zona com uma estátua gigantesca de um ancestral do Stanford. A princípio, nas poucas informações que é explicada, esse ancestral do Stanford se uniu com o Vendel Crocodilo, da tribo do Crocomodo, para alcançar a paz com os Sentients. Porém, no final a gente descobre que na verdade ele que causou a guerra, se unindo com os répteis Vendels para atrair os Sentients. Podemos imaginar que isso possa ter sido o precursor da guerra e invasão dos Vendels no planeta azul de Sage. Apesar de muitas teorias, o desenho deixa muito aberto a real história desse passado distante. A raça Sentient seria extinta no primeiro episódio. Como falado anteriormente, no universo de Battle Force 5, o único Sentient azul que estava vivo era a Sage, na verdade o último Sentient de todos. E no início do primeiro episódio da série, se Vert Wheeler não tivesse aparecido para salvá-la, não é nenhum absurdo pensar que ela seria morta pelo Capitão Kalos. E ali seria o ponto final da decadência de milhares de anos de toda uma raça de seres avançados que criaram o multiverso e as zonas de batalhas. A porta que não foi aberta. No episódio 11 da primeira temporada, Inteligência Artificial, o dono da pizzaria, o Zeke, tem sua mente conectada com diversos dados sentients perdidos através de um datalog e um raio. Assim, ele se junta à equipe para levá-los a uma interzona, uma zona de batalha secreta dentro de outra zona de batalha. Quando eles chegam lá, existia uma ponte secreta com uma espécie de puzzle para abri-la. Quando Zack iria conseguir abri-la, ele precisa abandonar tudo para salvar a Argura, que estava em perigo. No fim das contas, a porta se lacra e o lugar acaba se autodestruindo. Muitas teorias surgem para desvendar o que tinha atrás dessa tal porta. A mais provável seria a localização dos corpos dos Sentients azuis, dando acesso àquela caverna escondida mostrada no episódio 34, onde o Guardian protegia os corpos dos azuis para um dia juntar com suas mentes. Os Sentients vermelhos são demônios. Durante o episódio Boca de Dragão, a equipe Battle Force 5 vai à antiga casa de Zoom, a Ordem dos Punhos Voadores. Lá há uma fenda interdimensional que conecta a Terra ao planeta dos Sentients vermelhos. O mestre Takiyasu responde que há milhares de anos a Ordem dos Punhos Voadores se defende dos demônios que aparecem naquele portal. Isso indica que os Sentients vermelhos podem ser os demônios retratados desde o início da humanidade, pois os Sentients são extremamente antigos, e assim sua existência foi adaptada a crenças e religiões ao longo do tempo da história. O pai de Vert se escondeu. Como falado mais no início deste vídeo, o pai de Vert foi mantido como escravo pelo robô Thors 10 e encontrado depois pela equipe em outra zona de batalha 6 meses depois.
Quando a equipe Battle Force 5 aparece na Arena de Gladiadores e derrota o Thors 10 no episódio Gladiadores da primeira temporada, é estranho pensar como o pai de Vert não viu a equipe na arena, muito menos a explosão que teve quando o robô foi destruído. Isso nos leva a pensar do porquê ele não apareceu naquele evento para ter uma possibilidade de ser resgatado, já que ele estava vivendo em condições de escravidão. Ele estaria se escondendo por acaso, planejando algo diferente, ou apenas ficou com medo de um vilão pior ter aparecido naquela arena? Isso é uma questão que acaba ficando no ar e não será respondida. E bom pessoal, chegamos ao final de mais um iceberg, o segundo feito aqui do canal. Esse iceberg, por incrível que pareça, deu muito mais trabalho com o primeiro, do Hustle Races, porque do Hustle Races já tinha muito conteúdo na internet. Esse do Battle Force 5 eu tive que fazer do zero, então acabou demorando muito tempo para ser produzido. Eu comecei a produzir ele no final de julho, escrevi todo o roteiro, e agora em setembro eu estou realmente postando ele, então espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam, se faltou alguma coisa, se quiserem que eu responda perguntas, comentem aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like neste vídeo e espero vocês aí em um próximo vídeo, pessoal. Não sei se vai ter um próximo iceberg, quem sabe um do Team Hot Wheels ou alguma coisa do tipo. Comenta aqui embaixo o que vocês querem. Foi isso, agradeço a todos que colaboraram com este vídeo, a todos que mandaram seus áudios, né, por favor, era o mínimo. Então, obrigado aí a todos, foi isso e tem que voltar para a sede, pois Money Talks está acabando. Falou!